Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Thales Barreto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Dificuldades na vida do homem. A vida do homem sobre a terra não é uma milícia, e não são os seus dias como os dias de um mercenário, como um escravo que suspira pela sombra e o assalariado que espera o seu salário. Assim, eu tive por quinhão meses de sofrimento e couberam-me noites cheias de dor. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019. Aos 13 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelos senhores deputado Álvaro Guimarães e Lissauer Vieira, e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Vinícius Cerqueira. Havendo um número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Vinícius Cerqueira para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra do senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2019-000831, oriundo da Governadoria do Estado, que encaminha o convênio de ICMS 92/2018 e 96/2018, de 28 de setembro de 2018, e processo 2019-000939, oriundo do Tribunal de Contas de Goiás, que encaminhada ao relatório consolidado de atividades relativas ao 4º trimestre de 2018. Declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matérias. Usaram da palavra os senhores deputados, delegada Adriana Corse, apresentando os projetos de lei 103, 104 e o requerimento 293. Deputado Bruno Peixoto, devolvendo à mesa o processo número 2019-000982, apreciado pela comissão mista. Delegado Humberto Teófilo, apresentando o projeto de lei 105. Coronel Adailton, projeto de lei 106. Leda Borges, projeto de lei 107. Chico KGL, os requerimentos 294 e 297. Hamilton Filho, apresenta o projeto de lei número 108, os requerimentos 298 e 301. Tiago Albernaz, lendo o requerimento 303. Paulo do Trabalho, os requerimentos 286, 288 e 302. Paulo César apresenta o projeto de lei 109. Carlos Salim apresentou o requerimento de número 291. Delegado Eduardo Prado, requerimento 292. Alisson Lima, representando o requerimento 305, no qual requer que seja realizada audiência pública para tratar das questões das barragens no estado de Goiás, com a participação dos órgãos de segurança pública, imprensa, sociedade em geral. Júlio Pina apresentando os requerimentos 289 e 290, e Lucas Calil apresentando o requerimento 304, no qual requer a criação da Frente Parlamentar do Cerrado, tendo em vista a necessidade de políticas voltadas à preservação do bioma cerrado. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupar a tribuna os parlamentares Dr. Antônio, delegado Humberto Teófilo, Thales Barreto, Jefferson Rodrigues, Wagner Camargo Neto, Cairo Salim, Leda Borges, Major Araújo. Nesse instante, atendendo a solicitação dos senhores deputados Cláudio Meirelles e Amaury Ribeiro, o senhor presidente pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio em homenagem póstuma às crianças assassinadas na cidade de Suzano, São Paulo, seguindo pela oração do Pai Nosso. Logo após, foram colocadas em votação preliminar os projetos de lei complementar número 4, da Emenda Constitucional 05, e os de lei número 84 e 99, os quais foram aprovados como objeto da deliberação da Casa.
A ordem do dia constou dos processos 2019, 000982, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado 2017, 003422, em fase de segunda discussão e votação, tendo sido discutido pelos senhores deputados Cláudio Menezes, Coronel Dailton, Mauro Ribeiro e Hamilton Filho. Por decurso de prazo, o senhor presidente transferiu a votação do referido processo para as sessões seguintes, bem como do restante da ordem do dia. Nesse instante, atendendo a solicitação do senhor deputado Humberto Ardar, o senhor presidente, deputado Lissau Vieira, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão Mista e de Constituição e Justiça e Redação, na sala de comissões, deputado Solon Amaral, e declarou encerrada a sessão, convocando outra, solene e extraordinária, para hoje, às 20 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Wilde Cambão, por motivo de luta em família, e Henrique César Tião Caroço. E para constar, dava essa ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Vocês vão viajar amanhã, que horas? Não há expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, boa tarde a todos. A cidade de Campos Belos necessita de uma unidade do Corpo de Bombeiros, né? Lá recentemente teve um incêndio no batalhão da Polícia Militar, que levou mais de 2 horas para ser contido e foi apagado com um caminhão-pipa da Prefeitura. Então, o Corpo de Bombeiros se faz extremamente necessário na cidade de Campos Belos. Tem um entorno aí de 6 cidades, mais de 56 mil pessoas, e o Corpo de Bombeiros mais próximo está localizado em Posse, a mais de 200 quilômetros. Obrigado. Outra demanda, senhor presidente, é que eu vi ontem uns deputados comentando sobre a instalação de detector de metal nas escolas. Concordo plenamente, é necessário, e queria complementar dizendo que a gente precisa também, além do detector de metal, criar um projeto de lei para que tenhamos lá um policial, um segurança armado, para conter a entrada desses marginais, porque simplesmente o detector de metal, se ele é pego com a arma, uma professora não vai conseguir retirar a arma do meliante e nem nada desse tipo, ele vai usar da violência para adentrar no colégio ou na escola. Então precisa ter uma guarda armada para que, se alguém for detectado com uma arma... Mais 30 segundos, deputado Paulo Trabalho. Se alguém for interpelado com uma arma na entrada de um colégio, possa ser aí segurado, né, ou contido por um policial, certo? Então se faz extremamente necessária essa complementação do projeto de detectores de metais nos colégios. Obrigado, senhor presidente, era isso. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputada delegada Adriana Corsa. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos meus amigos, minhas amigas do Sintego, que mais uma vez estão aqui nessa casa. Sejam bem-vindas. E eu gostaria, em primeiro lugar, de mandar a nossa solidariedade, o nosso carinho às famílias da cidade de Suzano. Estão sendo sepultadas agora as crianças. É uma tristeza. Em nome daquelas merendeiras que salvaram 50 crianças com um freezer. Eu quero saudar todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação que amam as crianças, que estão nas escolas porque amam. E é justamente isso que eu quero apresentar um requerimento aqui ao senhor governador e à secretária de Educação sobre as condições das escolas públicas do estado de Goiás, porque aqui nessa casa parece que a gente só preocupa com escola militar, nós temos que preocupar com as escolas públicas, como estão as condições das escolas, como está a valorização dos nossos trabalhadores de educação. Não adianta ficar pensando só na professora lá em Suzano. Vamos cuidar das nossas professoras aqui
de Goiás, dos nossos professores, tratar com dignidade, porque eles amam as crianças, estão lá, não é por causa do salário, é porque realmente amam ensinar e precisa do nosso... Para apresentação de matérias, deputado Coronel Adailton. Aproveitando para esclarecer que a escola militar também é pública. Nós apresentamos aqui, senhor presidente, buscando a anuência da presidência e dos demais pares, alterações na comissão de turismo. Também um projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às empresas que atuem no auxílio e acolhimento de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, violência doméstica, violência sexual e abandono. Muito obrigado. E a palavra para a apresentação de matérias, deputado Rafael Gouveia. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos da TV Assembleia que nos assiste, todo o pessoal aí da educação que está acompanhando. Venho aqui, presidente, para formalizar um projeto de lei que trata do passe livre ao desempregado. Tendo em vista que o nosso país já está aí contando com quase 14 milhões de desempregados, estou apresentando hoje um projeto para poder assegurar a esse desempregado o passe livre no prazo de 90 dias, para que ele possa aí se deslocar, para ir às empresas, para ir nos lugares necessários e poder entregar os seus currículos. Então, quero aqui poder formalizar esse projeto de lei que vai se chamar e denominar passe livre ao desempregado do nosso Estado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver 2 processos que foram analisados pela comissão mista, um de Vossa Excelência, outro da Governadoria do Estado, que autoriza a abertura de créditos especiais às Secretarias de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, e um requerimento, senhor presidente, da lavra do deputado Amaury Ribeiro, também com a minha assinatura, que sugere ao governo do Estado que transfira os ginásios de esportes para as prefeituras, senhor presidente. Essa é uma grande iniciativa, falarei pessoalmente também com o governador, os ginásios abandonados, sem contar, senhor presidente, que existe também uma máfia, esses ginásios são distribuídos aí a ditas lideranças que cobram para que as pessoas façam uso do ginásio e esse dinheiro não é recolhido aos cofres públicos. Então, isso na verdade, senhor presidente, isso não pode ser feito. Então, ao passar para os municípios e o Estado dando um suporte, especialmente para entregar em boas condições, a grande maioria irá receber e poder a população fazer uso de um bem que é público, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado doutor Antônio. Boa tarde, senhor presidente. Para entregar um requerimento aqui devidamente formalizado. E eu queria fazer um requerimento verbal também, presidente. Eu fiz um requerimento no dia 12 de março e eu queria que constasse em ata o pedido da retirada desse requerimento da casa. Ok. Tá Só constado que em ata. constasse em ata, já conversei com o pessoal da taquigrafia e eles pediram que, como já foi registrado na ata passada, que fizesse um registro na ata de hoje, que eu retirei o requerimento do Z70, feito no dia 12 de março. Perfeitamente, já está solicitado para constar em ata a retirada do requerimento. Para apresentação de matérias, deputado Rubens Marques. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas. Apresentar vários requerimentos aqui, totalmente formalizados. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o deputado Tiago Albernaz. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Quero apresentar em conjunto com o amigo e deputado Alisson Lima, presidente, um requerimento aqui solicitando a criação de um fórum permanente do transporte coletivo da região metropolitana nessa casa. Isso foi um encaminhamento realizado após uma audiência pública na manhã de hoje, que aconteceu no auditório Saulão Amaral, na nossa sala das comissões, e o encaminhamento dessa audiência pública na manhã de hoje resultou num debate amplificado, onde nós estamos propondo por requerimento a criação desse fórum para que esse debate seja
externalizado aqui dentro dessa casa e ampliado, obviamente, a toda a sociedade. Uma boa tarde a todos. Para a apresentação de matérias, deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, senhor presidente. Apresentando um requerimento aqui para a criação do programa Cópia Universitária, que irá contemplar aí estudantes de baixa renda matriculados em curso superior autorizado ou reconhecido pelo MEC, no sentido de estar aí tendo um crédito em xerox, né, gratuitas, e também denominando aqui, prestigiando Sabrina de Campos Bittencourt, né, fica denominado viaduto da GO 020, com saída para o município de Senador Canedo. Sabrina, ela foi aí uma das percursoras das denúncias que motivaram a prisão do médium João de Deus, esse cidadão que, na verdade, tinha que apodrecer na cadeia. E convidar aí também a todos, juntamente até o Sintego, a prestigiar no mês de julho a entrega do título de cidadão goiano ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Tem a palavra deputado de Lusiânia, de Goiânia também, deputado Diego Sorgato. Meu presidente, obrigado, nobres deputados. Presidente, um projeto aqui em mãos que determina que os produtos de vestuário, cama, mesa, banho, calçados apreendidos sejam destinados aos programas sociais da OVG. É um projeto para que a gente possa ajudar os beneficiários da OVG. E tem 3 requerimentos, senhor presidente, pedindo recapeamento e reconstrução de rodovias que estão esburacadas. A rodovia GO 521, lá na cidade ocidental, no trecho que liga Lusiânia a Osfaia, passando pelo distrito do ABC. Também solicitando reparos na GO 010, no trecho de Lusiânia a Vianópolis, Vianópolis a Goiânia. E também pedindo na GO 010, no entroncamento da BR 040 até a rodovia GO 236, passando lá pelo Vale do Pamplona. Inclusive, vale ressaltar, senhor presidente, que esse trecho aqui foi recentemente reconstruído, então muito provavelmente está ainda no prazo de garantia da empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Para a apresentação de matérias, deputado Zé Carapó. Senhor presidente, colegas deputados e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, gostaria aqui hoje de apresentar alguns requerimentos, entre eles mais reestruturações de GO, como a GO 302, GO 184 e pedindo um AC3 para a Polícia Militar da cidade de Jataí. Muito obrigado. Para a apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para apresentar 2 projetos de lei devidamente formalizados, 2 matérias que eu já apresentei na legislatura passada e que são de extrema importância, inclusive construídas com apoio do setor de identificação da Polícia Civil, reapresento nessa legislatura para a nossa avaliação aqui, o programa Nascer Cidadania e o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Muito obrigado. Apresentação de matérias, deputado Antônio Gomide. Requerimento formalizado, senhor presidente, apenas colocando a preocupação na GO 461, que é uma rodovia chamada Manuel Rocha, saída do município de Santa Rita do Araguaia, onde estamos pedindo ao senhor Enil Caiado Rocha, presidente da agência Goiânia, do Goinfra, solicitando a elaboração do estudo e consequente execução da construção de uma ponte de alvenaria nessa GO. Então, estamos protocolizando e solicitando que a Goinfra tome as providências. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário. Aliás, senhores deputados, apresentar a matéria, deputado? Então tem a palavra o deputado delegado Eduardo Prado para apresentação de matérias. Senhor presidente, eu apresento aqui um projeto de emenda constitucional para alteração do artigo 92, inciso 20 da Constituição do Estado de Goiás, dando a questão do resguardo dos sigilos fiscais para a administração fazendária, algo que é importante para os empresários e as empresas do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado a apresentação de matérias, um momento oportuno para o pequeno expediente. Senhores deputados, nós, conversando com o líder de governo, com a nossa assessoria, fizemos um entendimento com toda a bancada de os deputados que estavam inscritos para o pequeno expediente hoje abrirem mão do debate no pequeno expediente para nós podermos votar alguns processos
Vocês podem olhar aqui que nós temos muitos processos de deputados para poderem ser votados e nós darmos uma esvaziada na pauta. E também temos um projeto importante que é dos nossos queridos servidores da educação, que nós vamos colocar em primeiro lugar, em primeira votação na pauta, assim que votarmos a ordem do dia transferida da sessão de ontem. Portanto, eu quero pedir e solicitar a todos os nobres colegas parlamentares que vamos, para nós podermos dar celeridade e votar bastante projetos, evitar discussões de matérias ou encaminhamento de votos no dia de hoje, para nós podermos votar essas matérias e dar uma esvaziada na nossa pauta, que está bastante extensa. Questão de ordem, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu queria pedir ao senhor que desse uma olhada com atenção à questão do pessoal de limpeza. Eles estão lotados em um lugar totalmente inadequado, onde eles guardam material. Eu estive lá ontem, com tomadas e fiações elétricas expostas. Então eu queria pedir que olhem com atenção. É uma situação que merece carinho, tá bom? Outra coisa, o regimento interno da casa traz em seu texto, no artigo 102, o deputado que solicitar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá desviar-se da questão em debate, falar sobre o vencido, ou seja, utilizar a discussão de um projeto para tratar de um projeto que já foi votado. O que significa isso? Todos os deputados, e isso inclui também a mim, o deputado Amaury, nós estamos usando a discussão de projetos para falar 10 minutos sobre outros assuntos, e isso está atrapalhando a votação. Correto, deputado Humberto Aidar? Ontem nós tínhamos 8 projetos a serem votados. Nós conseguimos votar, se eu não me engano, 3 projetos. Então eu queria pedir aos senhores deputados para que nós nos atentamos a isso e realmente utilizamos aí a discussão do projeto para discutir o projeto e não tratar outras pautas. Para que a gente dê andamento nos andamentos aí, melhor andamento nos projetos da casa. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Questão Amaury. de ordem. Só para esclarecer, deputado Amaury, ele fez 2 questionamentos. O primeiro, com relação aos servidores da limpeza, concordo com Vossa Excelência, nós precisamos de melhores instalações. Mas aqui neste prédio não tem condições. O prédio não é do Poder Legislativo do Estado de Goiás, nós não temos condições mais de aumentar, até porque estamos numa área de APP. E vamos, por isso é a importância de nós podermos fazer um esforço sobre-humano, conjunto entre todos nós, para podermos guardar recursos para construir a nova sede da Assembleia Legislativa. E com relação ao seu questionamento dos debates aqui, com relação ao regimento interno da casa, nós sabemos disso. Agora, eu acho que há que ter um entendimento entre os parlamentares. O parlamentar pode pedir para discutir uma matéria, ele tem 10 minutos, discutir em 2 minutos a matéria que ele quiser e falar de outro assunto, e aí o regimento interno fala que não pode fazer isso. O que nós precisamos é ter um entendimento entre nós e a consciência de cada deputado na discussão da matéria, o que for ir discutir pertinente ao seu projeto. Para isso que nós temos aqui o grande expediente, para discutir assuntos aleatórios. Aí sim, se nós conseguirmos não discutir matérias pertinentes, deputado, nós vamos sim abrir o grande expediente para discussões amplas aqui nesta casa, e isso nós faremos. Por questão de ordem, deputado Bruno Peixoto, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, juntamente com o deputado Humberto Aidar, quero aqui fazer menção que conste em ata como visita honrosa a presença da professora Roseli Maria. Todos se lembram do Colégio Goiáses, da tragédia que aconteceu em nosso estado, que mobilizou o estado, o país e o mundo. E agora na cidade de Suzano. Está aqui a professora Roseli, gostaria mais uma vez, repito, que registre como visita honrosa a casa, e deputado Humberto Aidar, ela pediu para que nós possamos, juntamente com a Roseli, criarmos, e a Assembleia Legislativa, projetos, e se Deus quiser tornar lei, que venham aos anseios da sociedade e tentar, de uma vez por todas, antecipar possíveis tragédias, com detectores de metais, nas entradas das escolas,
e outras medidas. O deputado Cláudio Meirelles, o deputado Pastor Jefferson apresentaram um projeto ontem que nós temos que apoiar e outras ideias. Então, o deputado Humberto Aidar, a professora Roseli pediu para avisar da presença. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, da mesma forma, saudar a professora Roseli, nossa amiga, e dizer, deputado Bruno e colegas da casa, ontem eu estive em contato com o presidente da UNALI, eu fui eleito agora vice-presidente da UNALI, e a UNALI está pedindo para que todas as assembleias do Brasil, através da sua comissão de educação, traga o debate de segurança nas escolas. Então, em boa hora, a professora vem. Hoje, coincidentemente, eu falei ontem com o presidente da UNALI, hoje, inclusive, ele gravou um vídeo passando para todas as assembleias, exatamente para trazer o debate da segurança nas escolas, né? Nós, infelizmente, já fomos vítimas dessa tragédia aqui em Goiânia, agora em Suzano. Então, saiba, professora, que esta casa não vai se furtar a esse debate, senhor presidente, para que a gente, através da comissão temática, a comissão da educação, possamos trazer também, junto com a comissão de segurança pública da Assembleia, né, a gente colocar esse tema em debate, trazer sugestões dos deputados, trazer aqui diretores de escola, enfim, homens da segurança pública. Nós temos aqui 3 delegados, nós temos aqui coronel, temos major. Entendo que, oportunamente, deputado Amaury, esse tema, infelizmente no Brasil, precisam de tragédias para que a gente tome alguma iniciativa, infelizmente, mas que esse tipo de tragédia possa, se não evitada, pelo menos dificultada por parte do poder público. Então, senhor presidente, eu estou aqui informando o que a UNALI toma como decisão. Mais um minuto, deputado Humberto Aidar. Então, senhores, já fazendo esse chamamento aqui para os membros da Comissão de Segurança Pública e Comissão da Educação, deputada delegada Adriana Corsi, para que a casa traga esse debate, né, o debate da segurança nas escolas, na verdade, da falta de segurança, né? São pais que entregam seus filhos a cuidado da escola e a escola não tem condições de oferecer essa segurança para inibir esse tipo de crueldade praticada por esses marginais, por esses loucos aí, e muitos que ficam, através de internet, desses jogos online, fazendo essas atrocidades, senhor presidente. Questão de ordem para o deputado Amaury, depois a vossa excelência, deputado. Só concluindo aí ao presidente Lissauer, senhor presidente, o que eu quis dizer é que dá para se organizar naquele local, uma forma no mesmo local, que dê mais segurança. São 65 funcionários que frequentam aquele corredor e que dá naquele mesmo local para se organizar e dar aí mais segurança a eles. A questão do regimento interno, eu sei que é uma praxe, é um costume, assim como também é um costume meu de usar o chapéu e aqui, porque o regimento proíbe, eu tive que retirar o meu chapéu. Eu pedi a compreensão dos deputados, e não só eles, a minha também, porque eu também estou usando desse tempo para falar de outros assuntos e atrapalhando o andamento dos projetos da casa. É só uma compreensão entre todos os deputados para que nós possamos aí dar bom andamento e, é claro, ao seu trabalho como presidente dessa casa, fazer com que a coisa funcione realmente e os projetos vão adiante. É só isso. Obrigado. O último, deputado Alisson Lima, e gostaria de pedir a todos os deputados para que a gente possa colocar os projetos em votação aqui. Por último, aqui, pedir a colaboração de todos aí. Palavra, deputado. Obrigado, deputado PC Martins. Eu estava no lugar errado ali. Aí corri para cá rapidinho, assim, porque eu prometi desde o começo que, em momento algum,
eu vou fazer parte da base do governo, então nem convém eu ficar ali, a não ser de passagem. Agora, ontem o deputado Jefferson Rodrigues usou da tribuna para poder falar do atentado em Suzano, outros deputados também entraram naquele debate, naquele assunto. Muito se falou sobre segurança nas escolas. Eu concordo realmente que também nos arredores, no perímetro perto de uma escola, é importante realmente reforçar a segurança. Agora, meu entendimento, com todo respeito ao pessoal da bancada da bala, os delegados, major, coronéis que atuam nessa casa, eu acredito que segurança pública lida apenas com um estopim de uma crise social, que é importante valorizar o professor na sala de aula, que é importante colocar psicólogo dentro da sala de aula, inclusive presidente Lissauer, ano passado, se eu não me engano, Vossa Excelência pode me ajudar, foi colocado em votação aqui um projeto de autoria do deputado Francisco Júnior, que obrigava o Estado de Goiás a colocar um psicólogo em cada escola estadual aqui. Me parece que o ex-governador Zé Eliton, ou não me lembro se foi o Zé Eliton ou o Marconi, eles vetaram esse projeto de lei de autoria do ex-deputado Francisco Júnior, deputado federal agora. Eu acho que é importante resgatarmos aqui, até de maneira coletiva, que todos os deputados estaduais voltem junto aqui e apresentar esse projeto de lei para que o governador, a Secretaria de Educação, coloque um psicólogo para dar um suporte para os professores, diretores nas salas de aula, mas, lembrando, segurança pública é apenas uma conjuntura, é apenas um aspecto, lida com o estopim de várias crises sociais. Não adianta apenas colocar ou dizer que o Estado tem condição de colocar um policial ou uma viatura na porta de uma escola. A gente sabe que é mentira, o Estado não dá conta de fazer isso. A última questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. Só registrar a presença honrosa do presidente do PSL da cidade de Goiás, Joaquim Craveiro, que está aqui hoje prestigiando. Tá? Perfeitamente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto deputado Humberto Teófilo, projeto número 100, concede título de cidadania a Sérgio Fernando Moro. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 101, também deputado Humberto Teófilo, concede título de cidadania Jair Messias Bolsonaro. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado com os votos contrários do deputado Lucas Calil, a delegada Adriana Corse, Antônio Gomide, doutor Hélio de Souza, Leda Borges. Projeto de lei 102, deputado doutor Antônio, concede título de cidadania a Lissauer Vieira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por unanimidade, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Na questão anterior, eu estava desatempado. Eu quero tirar meu nome, eu concordo com o projeto de lei do título de cidadania. Perfeitamente, deputado. Muito obrigado. Projeto da delegada Adriana Corse, 103, dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação em crianças de até 12 anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 104, deputada delegada Adriana Costa, obriga empresas concessionárias de serviço de água a autorizarem a instalação de bloqueador de ar por parte do consumidor mediante solicitação no âmbito do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto, deputado delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a criação de aplicativo para a disponibilização de serviços de Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 106, Coronel Adailton, torna obrigatória a disponibilização de pagamento de cartão de débito ou crédito nas praças de pedágio do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 107, de autoria da deputada Leda Borges, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás, Canta Jardim, realizado no município de Cidade Ocidental. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Somente esse projeto, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Na sessão de ontem, senhores deputados, o processo 3422-2017 teve a votação prejudicada por decurso de prazo. Então, ele continua em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo 0982, Governadoria do Estado, autoriza a abertura de créditos especiais à Secretaria de Estado da Educação e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo 0999, deputado Lissau Vieira, concede título de cidadania, Adair Boldrin. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0981, Governadoria do Estado, autoriza a abertura de créditos especiais às Secretarias de Estado de Cultura e de Esporte e Lazer. Discutindo o projeto, presidente. Está em discussão. Discutindo o projeto. O senhor vai discutir a matéria, deputado? Isso. Para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide. TV Assembleia, sessão ordinária. Ordem do dia, deputado Antônio Gomide foi quem pediu a palavra para fazer a discussão desta matéria. Deputado, subindo à tribuna, ele que é vice-presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, nobres deputados, deputada Leida, deputada Adriana Corse, ontem nós tivemos esse projeto, um projeto que autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer. Eu faço menção a esse projeto e gostaria que os nobres pares pudessem se atentar, porque quando se colocou a possibilidade de criar, nesse novo governo, uma Secretaria de Esporte, separando a Secretaria de Esporte daquilo que era cultura e educação, nós imaginávamos que o governador estivesse falando com a ideia de poder verdadeiramente fazer do esporte uma política pública. E nós sabemos o quanto o esporte faz a diferença numa cidade, quanto o esporte, a cultura faz a diferença em relação ao jovem, em relação a lazer, entretenimento, daquilo que nós sabemos que a cidade necessita. Agora, criou-se a secretaria. O projeto, o orçamento do Estado foi aprovado esse ano aqui nessa casa, inclusive com orientação do atual governador Ronaldo Caiado, sabendo que essa secretaria já estaria colocada e poderia, obviamente, colocar o seu orçamento. Ele manda agora um projeto autorizando a abertura de crédito especial de R$400 mil. O que é R$400 mil para fazer esporte no estado de Goiás? O orçamento de Goiânia, na Secretaria de Esporte, ele passa de 16 milhões, o orçamento da Prefeitura de Goiânia. O orçamento da Prefeitura de Anápolis para esporte, para a Secretaria de Esporte, passa de 25 milhões de reais para o ano. A Secretaria de Aparecida de Goiânia, na Secretaria de Esporte, é acima de 15 milhões, eu estou falando de prefeitura. E o governador manda um projeto para dizer que está criando a Secretaria de Esporte com R$400 mil, ele vai pagar o quê com R$400 mil? Ele vai fazer política pública aonde? No estado de Goiás não é, porque nós não temos condição com R$400 mil sustentar uma secretaria tão importante como de esporte. Então é importante a gente entender que não adianta simplesmente falar ou acenar que vai criar uma secretaria. É preciso viabilizar a política pública.
nós sabemos o quanto o nosso país, o quanto o nosso Estado está violento. E uma das situações que nós precisamos entender é que o esporte diminui a violência. O esporte, com seus programas, ele faz com que o jovem, a criança, o adulto, tendo o esporte na sua cidade, nós temos uma política pública que envolva essa juventude. É dessa forma que nós vamos fazer política para diminuir a violência. Hoje, nós estamos, infelizmente, com 1 ano da morte da Marielle. 1 ano. E a pergunta que se faz: quem mandou matar a Marielle? Que é a violência. Uma pessoa que fazia a defesa dos direitos humanos, vereadora no Rio de Janeiro, e que foi morta, e que tem 1 ano, e que nós não sabemos ainda quem mandou matar. Como acabar a violência? Acabar a violência é fazer com que nós tenhamos secretaria, sim, a educação cada vez mais, cultura cada vez mais e esporte nas nossas cidades. É assim que nós vamos fazer a diferença. Eu tive a preocupação e estava em observação em relação aos comentários hoje, e foi publicado nos jornais, a forma como alguns parlamentares, a Câmara Federal, tratou a questão da violência ontem lá em Suzano. E um coronel levantou e disse que se colocasse arma na mão dos professores, talvez não tivesse acontecido tudo aquilo. Um absurdo do absurdo. Se já é um absurdo o que aconteceu, essa insinuação é pior ainda. A arma que o professor tem não é a necessária, essa arma da qual esse coronel disse. O professor tem a arma do conhecimento que nós precisamos fazer para que esse instrumento importante possa delinear a sociedade que a gente gostaria e a sociedade que a gente defende. Nós temos concepções de vida diferentes. Não é com arma na escola, não é com arma na igreja, não é com arma no cinema que nós vamos resolver e diminuir o problema da violência. A grande pergunta que se faz depois do decreto do Jair Bolsonaro, colocando e fazendo a questão da posse de arma, é a questão dos riscos que nós estamos correndo nesse momento. Será que, colocando arma na mão de todos, nós estamos superando em relação aos riscos, em relação aos benefícios? É claro que os riscos são muito maiores, e nós precisamos apenas buscar os índices do IPEA. Os índices do IPEA demonstram que 70% dos homicídios hoje no país, eles são definidos pela arma. Os assassinatos são definidos por arma. Nós temos mais de 5 mil mulheres que foram assassinadas em 2016. Desses dos 5 mil assassinatos, mais da metade foi por arma. Então nós precisamos entender que se nós queremos uma política menos violenta, se nós queremos segurança, nós precisamos apostar nas políticas públicas. E uma política pública importante é a do esporte. Agora, não é com 400 mil mandando para a Assembleia Legislativa que nós vamos fazer esporte. Porque com 400 mil não vai dar nem para fazer o acompanhamento dos ginásios de esporte que tem em cada cidade. Ora, se a Prefeitura de Goiânia gasta mais de 17 milhões para fazer esporte, como que o Estado de Goiás vai querer fazer de uma secretaria nova para dizer que vai ter política se não tem sequer o orçamento? Então eu queria aqui chamar a atenção dos nobres pares para que a gente possa buscar, naquilo que aconteceu lá em Suzano, a possibilidade de se ter uma secretaria de esporte, sim, mas que tenhamos políticas públicas para evitar esses danos e evitar e ser preventivo nas ações contra a violência no nosso Estado. Nós estamos aqui votando para que possa garantir a facilitação de orçamento para uma secretaria. Estamos criando uma secretaria com 400 mil. E alguns poderiam dizer, ora, mais 400 mil, depois nós vamos mandar outra suplementação. Isso aqui não dá para abrir a secretaria, não dá para fazer um trabalho nem na cidade de Goiânia. Quem dera nos outros 240 municípios do estado de Goiás. Uma parte ao novo vereador Calil. Caro colega, deputado Antônio Gomide, só também fazendo um adendo,
e complementando também seu discurso, hoje foi leiloado os 2 carros que eram usados pelos ex-governadores. E esse fato acontecido na manhã de hoje entra exatamente naquilo que o senhor está falando. Materno infantil deve aí em torno de 38 milhões, eles conseguiram 300 mil reais no leilão dos carros. É aquilo que eu venho dizendo há mais de um mês aqui dentro dessa casa. Populismo, proselitismo de rede social, simplesmente para aparecer. Não resolve sequer um dia de manutenção do materno infantil, esses 300 mil que eles conseguiram com os carros. Agora, a frota do governador, existem mais 18 carros, 2 helicópteros, 2 aviões, e aqui a gente deixa também a sugestão ao governador Caiado, já que é para desapegar, que ele possa vender tudo. Às vezes vende até a sede do palácio para que ele possa pagar a dívida e pare de fazer populismo de rede social, vai trabalhar e vai pagar o nosso servidor o mês de dezembro. Obrigado. E é isso. A preocupação que nós temos é que muitas vezes nós estamos votando matéria, achando que nós estamos somando, mas que no intuito, na verdade, não é de fazer a política chegar nos municípios. E é isso que nós precisamos aqui estar atento para fazer esse debate e poder fazer com que essa política do esporte não seja apenas uma citação de uma secretaria, mas que possa verdadeiramente fazer o combate na questão e valorizar a segurança no combate à violência nas nossas cidades. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. A matéria continua em discussão. Encerrada. Em votação. Não, eu vou discutir, presidente. Revogo o despacho para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Deputado Thales Barreto, do PSDB, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pediu a palavra e sobe à tribuna para fazer discussão da matéria. Você acompanha aqui pela TV Assembleia, canal aberto 61.2, NET, canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no YouTube. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, presidente, mesa, nobres parlamentares, deputada Leda, deputada Adriana Corse, assessores que nos assistem à TV Assembleia. Estão reclamando ali que eu estou falando muito, mas é bom falar. E esse papel da oposição, ele é muito forte, porque alerta esse governo. Foi o que eu disse ontem na comissão mista, das ações do governo. É um governo muito aquém de todos nós goianos. Eu tenho certeza, até de vocês, a situação. Os novos parlamentares que estão aqui não presenciaram uma atuação firme do Major Araújo, sempre muito duro na oposição. Eu já tive meus entendimentos, hoje não tenho mais com o Major, sei da dedicação, do grande trabalho que ele representa essa categoria, mas, Major, a gente está com saudade do senhor na oposição, porque o senhor tinha um time de oposição muito forte. A fala de Vossa Excelência em relação àquele governo interior. Então, o senhor pode ter certeza que na hora que o senhor resolveu vir para a oposição, vai ser muito bem recebido pelo trabalho, pela dedicação e pela classe que o senhor defendeu com unhas e dentes o tempo todo. Pode ter certeza disso, Major. Então, quando um governo atual, de forma atrabalhada, de forma descompensada, de forma sem nenhum tipo de planejamento, começa a enviar matérias, Alisson, para casa, é muito ruim. Muito ruim ver aqui entidades que estão aqui reclamando no mês de dezembro, aposentados e pensionistas que não tiveram pagamento em dia, juntamente, em dia não, porque em dia já não está, mas na ordem cronologicamente correta. Eu vi uma passeada do coronel Adailton, do senhor também buscando a reivindicação. Como é triste ver aquela situação, vocês descendo a Avenida 90, ali até o Palácio das Esmeraldas. Então, quando vem um projeto aqui, e eu alertei, deputado Humberto Teófilo, vocês em relação a isso, nós deixamos de votar o orçamento em 2018 para votar em 2019, e aí criaram 5 secretarias que o governador falou para o deputado Lucas, para o deputado Thales, para o deputado Eli, para toda a comissão, quando ele esteve aqui na apresentação do projeto de reforma, que não era um governo de conchavos, que ele não fazia conchavos,
criou 5 secretarias, Carlos Cabral, com chefia de gabinete, com diretorias, com gerências, onerando o Estado de uma forma grande, e até falando que o Estado não tinha recurso. São contradições. Aí, posteriormente, a reforma administrativa, nós votamos o orçamento. A equipe do governador atual, ela é totalmente desunida, eles não se conhecem, são forasteiros. Mandaram um projeto para cá de cultura e do esporte de R$400 mil, de uma abertura de um crédito, recurso que não vai dar para nada, não vai adiantar. Daqui uns dias estão chegando novos projetos, doutor Antônio, abertura de novos créditos, aí vai ser suplementação, para poder arrumar recurso para o esporte, para a cultura. Não sei se as outras pastas também vão estar na mesma situação das outras 5. Gente, nós estamos com um problema seríssimo aqui, o EG não vai dar conta de poder dar seu andamento normal. O governo contingenciou 30% do orçamento. O recurso que está lá, o EG não consegue se sobreviver. Doutor Hélio, a FAPEG é uma referência para Goiás. 5 cientistas que estavam lá pediram demissão, porque não pagam. Olha o que esse governo está fazendo, esse desgoverno, deputada Leda. Esse desgoverno. Nós não queremos isso não, nós somos oposição, e vamos estar batendo aqui de uma forma incisiva, para um Estado melhor. E ver uma condução dessa, e vocês como responsáveis pela eleição do atual governo, têm a responsabilidade de alertar o governo. Vocês têm a responsabilidade de mostrar, líder do governo, os erros constantes que esse governo está cometendo. Não tem lógica. E tratar isso com ironia é muito ruim, com coraçãozinho, pedindo para poder fazer caderneta, não respeitando o deputado da própria casa quando esteve aqui. Hoje é impossível ter uma secretária da Fazenda de Economia, doutor Hélio, que ela não tem nenhum tipo de entrosamento, não só com o governo, mas em especial com as pessoas que fazem a arrecadação do Estado. Os fiscais, agentes fazendários, todos responsáveis pelas receitas de Goiás, hoje não tem nenhum tipo de ligação e nenhum tipo de incentivo para poder fazer seu trabalho. Me falaram, cada R$1 economizado por ela, perde-se 20. É brincadeira, nós estamos falando de Goiás. Vem aí, eu vi uma matéria agora pelo presidente da Federação das Indústrias e Comércio, Sandro Mabel, preocupadíssimos em relação aos incentivos fiscais. Na avaliação dele, daqui 4 anos não vai ter mais empresas em Goiás. Ninguém quer mais vir para cá, porque essa casa aqui fez um desserviço para Goiás, aprovando a Amanda do Caiado, calamidade financeira do Estado. Quem vai querer investir no Estado que se declara falido? Então aí agora, com a Goiás Prev, uma eleição de uma forma inconstitucional, estão fazendo a dissolução da Goiás Prev. Ela foi eleita, o Ministério Público indica, ela não tem vinculação nenhuma com o governo anterior. Não justifica fazer a dissolução agora da Goiás Prev. É injustificável. Que perseguição é essa, delegado? Tem certeza que o senhor não concorda? Pega essa matéria. É inconstitucional o que estão fazendo. Não pode ser feito isso. Isso dá uma imagem ainda muito ruim pelo Estado. Eu estou aqui fazendo um alerta às vossas excelências da base do governador. Um governador que não quer fazer conchavo, mas põe um Ernesto para poder fazer conchavo, entregar 30 mil de cargo para poder deputado votar em matéria de governo. Dá cargo aí para diretoria e superintendência para parlamentar, deputado Alisson. Que governo incoerente. Que governo que até hoje não botou sua linha. Ninguém, nós, a oposição, situação, Paulo,
queremos isso não. Um governo que sabia que quando chove as estradas estragam. Não fez nenhum tipo de planejamento para manutenção das rodovias goianas. Um governo que até hoje não nomeou o diretor de obras daquela casa, daquela estrutura de governo. Tem ninguém lá capacitado para poder fazer as manutenções. Um governo que ganhou 60% do voto no primeiro turno, Adailton. Nós perdemos, eles foram melhores que nós nas eleições. Mas que decepção na administração. Ninguém imaginava uma situação tão ruim como essa. Vários órgãos, até hoje, não têm funcionário em posições importantes. Acabou o carnaval, governador Ronaldo. Nomeie o povo. Precisa de gente. Eu sei que tem muito deputado doido para indicar gente aí. Que indique. A gente vai fechar os olhos. O senhor não faz conchavo, não, governador. Vamos fechar os olhos. É só o Ernesto que faz conchavo. Mas deixa as indicações dos deputados, que eu tenho convicção que tem bons nomes e vão melhorar a estrutura de Goiás. E o que eu estou falando aqui para vocês, não é um órgão, é o Estado inteiro. O que está acontecendo, gente? É brincadeira, eu não sei se o líder do governo vai aguentar ainda muito tempo em relação a isso. Mas o Estado está largado. Tem que tomar providência. Está passando dos limites. Então, líder e presidente da casa, eu vou votar favorável, apesar que é muito pouco os 400 para a cultura e os 400 para o esporte. Nós estamos falando de um Estado que arrecada 20 bilhões de reais. É um absurdo a falta de programação desse Estado. Sacode, situação. Vocês são parlamentares, ganharam a eleição, tem participação nesse governo. Não deixe isso acontecer. E paga dezembro. Questão de ordem, presidente. A matéria está em discussão, deputado Discutir Henrique. o projeto, gente? Está em discussão para discutir a Presidente, matéria, uma questão deputado de ordem Alisson Lima. antes, só para poder orientar uma Questão de reunião. ordem, deputado Henrique Arantes. Agora, às 16h30, nós vamos fazer uma reunião da CPI da Enel aqui no auditório Saulo Amaral. Virão umas pessoas que trabalham para a Saneago para formalizar algumas denúncias quanto ao atendimento ou não atendimento da Enel. Então, gostaria de convidar os parlamentares, os que são membros da comissão já sabem que vai ter a reunião agora às 16h30, mas se alguém mais quiser participar, para poder estar presente. Nesse horário nós estaremos em sessão, deputado Henrique, mas peço até os deputados para não esvaziar o plenário. E, se possível, deputado Henrique Arantes, Vossa Excelência, que é presidente da comissão da Enel, da CPI, se possível marcar em horário que não é horário de sessão. Ok, perfeitamente. Perfeitamente. Para discutir a matéria, tem a palavra o deputado Alisson Lima. Presidente, demais deputados, primeiro eu queria deixar bem claro que, agora há pouco, a assessoria jurídica da Casa me procurou e pediu para que eu abrisse mão de discursar no pequeno expediente, e assim eu fiz. Depois, houve um momento em que eu pedi para poder discutir a matéria anterior. Vossa Excelência, acho que não viu, não conseguiu me encontrar ali no plenário, mas depois, assim como outros pares vieram aqui para poder discutir, eu faço questão também de vir à tribuna para poder discutir esse absurdo que é a questão orçamentária e destinar 400 mil reais para poder realizar investimento em algo tão importante que é o esporte aqui no Brasil. Deputado Gomide estava refletindo a questão do processo todo que teve de Copa do Mundo no Brasil e de Olimpíada. A dinheirama que veio para o país para poder investir na estrutura de Copa do Mundo e de Olimpíada. Foi VLT em Campo Grande, Cuiabá, BRT no Rio de Janeiro, os grandes estádios e tudo mais. Aquela mega estrutura que foi feita para poder realizar Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, e deu do que deu. Investimento estúpido, ignorante, na minha opinião, porque deveríamos ter investido lá atrás, desde a década de 70, desde a década de 80, no esporte de base. Aí sim, para termos um resultado diferente. Agora, um estado como o estado de Goiás, quase 7 milhões de habitantes, termos aqui um investimento de 500 mil reais, deputado Antônio, por mês, 400 mil reais, né? 400 mil reais, realmente um atentado contra a sociedade, porque nós precisamos
do investimento completamente diferente na questão do esporte. Deu para ver realmente quais são as prioridades do atual governo. Quais são as prioridades do atual governo? Semana passada, o governador ele percorreu algumas rodovias goianas, essas que estão comprometidas por conta dos buracos, e aí fez um vídeo, fez um comunicado à sociedade falando inclusive que vai pedir socorro do Exército para poder fazer construção e manutenção de asfalto e de pontes também pelo interior. O asfalto e a ponte lá sendo construído por homens do Exército. Bacana, uma atitude humilde do governador em pedir socorro aí das Forças Armadas, dos homens do Exército, que tem logística, que tem realmente muita gente qualificado, engenheiros e tudo mais. Eu tenho certeza que podem sim trabalhar aí com mão de obra gratuita para o governo de Goiás. Só que esse não é o caminho. Na minha opinião, um atestado de incompetência. Na minha opinião, um atestado de incompetência. Porque se o governo, desde o começo já começa a entrar nesse viés aí, de que não temos recursos, e vamos agora ter que contratar, convocar o Exército para poder realizar aqui as obras de infraestrutura das nossas estradas e rodovias e pontes e tudo mais, onde nós vamos chegar? O governo está alegando, deputados, de que o governo anterior deixou um rombo aí de 6, 7 bi, agora nessa virada de ano, 6, 7 bi. E aí, nesse ano já de 2019, com um ano orçamentário em andamento, executando obras, pagando folha de pagamento e tudo mais, o governo já disse que vai também deixar, vai ficar um déficit aí de 6 ou 7 bi para o ano que vem. Então, assim, já está fazendo a mesma coisa do governo anterior, não estou entendendo. A mesma coisa que o governo anterior fez, de terminar os anos com déficit, o atual governo vai fazer, e foi uma declaração à imprensa aí da secretária da Fazenda e Economia do Estado de Goiás. Agora, presidente, eu queria aproveitar o restante do meu tempo para poder falar sobre a CPI da CELG e Enel. Daqui a pouquinho teremos uma reunião com os integrantes da CPI da CELG e Enel, mas eu queria aqui externar algumas preocupações para a sociedade em relação à CPI. Primeiro porque, de imediato, eu já apresentei 4 requerimentos que, na minha opinião, modéstia à parte, são os mais importantes desse começo de CPI. Contrato de capa a capa, do atual contrato da Enel, de capa a capa, observarmos ali que tipo de contrapartida a empresa tem de oferecer para a sociedade e não está oferecendo. Solicitei uma cópia integral de capa a capa do contrato da Enel e também um processo todo de capa a capa da privatização da CELG. Desde aquela questão do repasse para a Eletrobras, de uma fatia da CELG e tudo mais, para a sociedade poder entender de fato. Porque, deputados, nós tínhamos aqui, no passado, um governo que tinha a maioria esmagadora nessa casa. Que 80% ou mais dos projetos que eram colocados em pauta aqui nessa casa, eles eram aprovados por osmose. Marconi nem precisava mandar um projeto de lei para cá, que ele já era aprovado por osmose. Zé Hélito a mesma coisa, não precisava nem mandar um projeto de lei para cá, que ele era aprovado por osmose. Por telepatia. Já caía aqui e era aprovado. Agora não. Agora nós estamos numa nova legislatura, o governo anterior passou, temos um novo ciclo político, por isso é importante investigarmos sim tudo que aconteceu no processo de privatização da CELG e Enel. E eu fiz questão de colocar esses 2 contratos para serem fiscalizados pelos deputados estaduais. E mais, de imediato, a convocação dos ex-governadores Zé Hélito e Marconi Perillo. E aí, pasmem, surpresa, deputados. Conceda uma parte. Um minutinho só, por favor, deputado Amauri. Perdão. Gente boa, pode. Delegado feliz de Humberto chamar de Amauri Teófilo. também. Um minutinho, já concedo uma parte para Vossa Excelência, para que eu não perca o raciocínio aqui. De maneira surpreendente, os deputados surpreenderam os integrantes da CPI da CELG e Enel, que eu batizei de CELG e Enel, né? Porque tem gente que quer que seja apenas CPI da Enel. Eu faço questão de ser CPI da CELG e Enel. Eu anuncio todos os dias nas minhas redes sociais que é CPI da CELG e Enel, para que possamos realmente passar limpo a história do processo de privatização. Surpreendentemente, os deputados aprovaram por unanimidade a convocação dos ex-governadores Zé Hélito e Marconi Perillo.
Agora, para poder aqui encerrar minha fala, deputado Humberto Teófilo, passar uma parte para Vossa Excelência, eu queria testemunhar agora, presidente, uma preocupação que eu estou tendo. A informação que eu recebi, senhoras e senhores, eu não sou leviano, eu não sou papagaio, eu não fico reproduzindo boato. A informação que eu recebi é de que existe uma cúpula jurídica da Enel dentro dessa casa nos últimos dias, quase que dormindo aqui, 24 horas por dia, para poder conversar com deputados estaduais e que teriam conversado com os integrantes da CELG Enel, CPI. Alta cúpula da empresa Enel, conversando com um deputado estadual aqui, maculando o processo de uma CPI que tem tudo para ser responsável para a sociedade. Eu recebi essa informação e queria perguntar aqui para os demais integrantes da CPI CELG Enel se procede essa informação, porque eu não recebi nenhuma visita de ninguém da cúpula da CELG. Estiveram na CCJ. Estiveram na CCJ. Falando individualmente, conversando com cada deputado, nos seus gabinetes. Procuraram Vossa Excelência no seu gabinete? Estiveram na CCJ, conversando com todos os deputados. Deputado, estou perguntando, conversando individualmente com cada deputado nos seus gabinetes. É uma outra coisa. Aqui na CCJ é um ambiente público. No teu, o deputado Lucas Calil confirmou que estiveram lá. Eu quero perguntar para os deputados integrantes da CELG Enel, CPI. Permito? O que de fato houve, eles vieram na CCJ para poder pedir votos para o projeto que o Paulo César Martins apresentou, ao contrário, de fato, pedindo para que rejeitasse a revogação dos incentivos. E eles visitaram todos os membros da CCJ, titulares e suplentes, não foram os membros da CPI, alguns deles concomitantemente são os mesmos, que é o meu caso, o caso de Hamilton, o caso de Gomide, o caso de Lucas, que disse que recebeu a visita. Eles foram junto com o advogado procurador deles, o doutor Lúcio Flávio, para poder argumentar que era ilegal. Se a gente revogasse o projeto, seria ilegal e eles ganhariam na justiça. Mas o relator do projeto, que é o deputado Vinícius Cirqueira, já deu indícios de que vai fazer o relato para que aprove o projeto. Então, acho que não há nenhuma mácula no processo, eles fizeram um trâmite legal, não teve nenhuma conversa que não fosse republicana, só teve essa conversa a respeito do projeto, eles fazendo a defesa do que eles acham que eles acreditam, que nós pensamos, obviamente, diferentes. Minha preocupação, deputado Henrique, é que essas visitas aconteçam em esfera particular, com os integrantes da CPI da CELG Enel, algo que pode acontecer e que, se aconteceu, macula todo o processo da CPI. Discutir a matéria, só sobrou isso para mim. Para discutir a matéria, deputado Humberto Teófilo. Deputado delegado Humberto Teófilo, do PSL, também fazendo uso da palavra para discutir a matéria. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos novamente. Aproveitando o gancho aqui do deputado Alisson Lima, eu que sou membro suplente da CCJ, deputado Alisson, eu recebi a visita do procurador e presidente do AB, doutor Lúcio Flávio. E, inicialmente, eu não vejo nenhum problema de receber a visita. Eu, quando era delegado, exercendo minhas funções, eu recebi os advogados, eles pediam para arbitrar uma fiança menor, pedia para soltar, eu decidia no arbitrar a fiança e no soltar. Então, a decisão cabe a cada deputado, da mesma forma. Agora, se houve visitas, né, fora da Assembleia, visitas com outro tipo de assunto para tentar obstruir a CPI, aí sim tem que denunciar, e o deputado, na verdade, que cede a esse tipo de situação, nem merece estar no mandato. Isso é um absurdo. Tá? E uma coisa que eu gostaria até de parabenizá-lo, por ter convocado os dois, para não dizer os principais responsáveis por toda essa crise que nós estamos vendo, a instalação da CPI da Enel, que é
o ex-governador Marconi Perillo e o ex-governador José Eliton. Excelente iniciativa, porque nós temos que perguntar vários pontos para ele. Primeiro, o que eles fizeram com o dinheiro da venda da Celg? Onde foi parar esse dinheiro? Gostaria de saber, né? Onde foi pulverizado esse dinheiro, porque eles falam que foi em obras em rodovias. Tá de piada. Piada. Um estelionato desse está mais que consumado. Por outro lado, falando aqui do projeto da Secretaria de Esporte, realmente eu entendo que 400 mil não será suficiente. Mas eu estou aqui conversando com um colega, Carlos Cabral, juntamente com o deputado Vinícius Cirqueira, que até sabem da matéria mais do que eu. No mês de dezembro, o governo passado, governo este, que quebrou o Estado, governo passado incompetente, que deixou uma dívida de mais de 3 bilhões, deputado Thales Barreto, mais de 3 bilhões, olha só, e ainda por meio de um decreto, revoga a Lei Goiáses e a Lei Pro Esporte. Novamente, eu vou indicar livros de direito administrativo e direito constitucional para a administração anterior, porque elas precisam saber coisas mínimas de direito administrativo e constitucional. Primeiro eu indico Eli Lopes Meireles, indico José dos Santos Carvalho Filho, indico Maria Silvia de Pietro, Vicente de Paulo, por favor. Essa administração passada, por meio de decreto, revoga leis de incentivos ao esporte e à cultura. No mês de dezembro, e ainda vem falar aqui que incentivou cultura, esporte. Ora, abandonando o governo, é isso que o legado deixa? É o legado que o governo passado está deixando? É através de um decreto que revoga os dois incentivos, Lei Goiás e Lei Pro Esporte? É um absurdo. Um absurdo. Além de outras matérias que é sempre bom relembrar. Perdão aqui de impostos, que foi instalada a CPI dos incentivos fiscais. Além da criação da terceira classe da polícia, que veio aqui, governo Caiado, acabou com esse absurdo. Se eu fosse algum deputado aqui da oposição que vem aqui, falar, eu tinha vergonha, eu tô com vergonha, o deputado Thales. O senhor me desculpa. Mas quando o senhor fala da incompetência de um governo de 2 meses e 10 dias, de um governo que deixou mais de 3 bilhões, e o senhor vem falar de incompetência, incompetência do governo passado. Fique à vontade com a parte. É só para explicar para Vossa Excelência que a revogação da Lei Goiás e a Lei do Pro Esporte, eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado e já estamos fazendo audiência pública, e por sinal, ontem, o governo atual levou a CONFAS. O governo tinha a obrigação de fazer a suspensão da lei. Por quê? Quem regulamenta qualquer tipo de incentivo fiscal é o CONFAS, que é o órgão nacional que dá autorização para que essa lei, esse benefício fiscal, que na realidade são créditos otorgados, possam poder promover, seja na cultura ou seja no esporte. O governo apenas seguiu a determinação do CONFAS. O governo atual hoje, eu estou te falando, deputado, que vamos estar trazendo na próxima segunda e na outra, e aqui tem o mestre Califos, que conhece muito bem. Eu conversei agora, se eu não me engano, a Maria Carneiro, que é da Cefaz, efetiva, e também o superintendente executivo da pasta. Eles estiveram ontem, lá em Brasília, na reunião do CONFAS, que tem que ter a participação até de todos os 27 estados, mais o Distrito Federal. Então, na realidade, não foi um ato do governo do Estado, é um ato que a lei exigiria, porque caso não fizesse aquilo e não tiver o autorizo do CONFAS,
não vai poder, todos os incentivos fiscais do Estado correriam risco. Se o CONFAS vetar, não pode ter nada. Então é isso que eu queria explicar para Vossa Excelência. Mas só reafirmando o que eu sempre falo, você coloca 2 meses, 10, 14 dias, 13 dias. Seu governo ganhou a eleição dia 7 de outubro. Seu governo não fez previsão nenhuma para o andamento do Estado. Não quis participar de transição de governo. Seu governo ficou omisso. Aprender a governar governando é difícil, deputado. O senhor vai ver. E com um time ruim desse tanto, você vai ter dificuldade. Realmente os argumentos do colega não convencem. Falar em CONFAS para revogar incentivo do pró-esporte, decreto que revoga a lei. Ora, decreto revogar lei. É uma piada. Novamente, o governo passado, deputado Tales, mostra que foi um governo que mais praticou o crime de estelionato, tendo como vítima a sociedade. Governo passado, repito, que eu quero saber, onde foi parar o dinheiro da venda da CELG? Onde? Mas o ex-governador Marconi e o ex-governador José Hélito, eles vão vir aqui. Vamos ver o que eles vão explicar. Meu voto favorável ao projeto quanto ao crédito da Secretaria do Esporte. Tenho a convicção que vai vir posteriormente um suplemento para que a gente possa estar incentivando de forma efetiva o esporte, coisa que o governo passado deixa como legado no mês de dezembro revogar aí as principais leis Goiáses e pró-esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Matéria continua em discussão. Para discutir a matéria, deputado Diego Sorgato. TV Assembleia, sessão ordinária, ordem do dia. Deputado Diego Sorgato, do PSDB. Preside a Comissão Organização dos Municípios da Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, boa tarde. Quero cumprimentar os nobres parlamentares, declarar aqui o nosso apoio a essa matéria. Mas queria aqui também, senhor presidente, até em resposta ao deputado Alisson, que acabou de usar a palavra, até queria que o deputado Alisson estivesse aqui, não estou enxergando aqui ele. Como deputado Alisson, como membro também da Comissão Parlamentar de Inquérito aberta ontem, para discutir as ações da Enel, fui eleito, inclusive, com voto de Vossa Excelência, vice-presidente. E eu acho assim, eu senti, deputado Alisson, que veio com um tom assim de algumas insinuações com relação a essa questão do senhor falar de deputado que está recebendo visita aqui, de grupo jurídico, de diretores, de pessoas ligadas à Enel. Eu recebi no meu gabinete alguns advogados, diretor da Enel, para discutir uma matéria que está tramitando na Assembleia. Não tocamos em momento algum com relação ao assunto da CPI. Uma matéria do deputado Paulo César Martins, que está tramitando, inclusive, na reunião da CCJ da terça-feira, às 15 horas, presidido pelo deputado Humberto, foram concedidos 20 minutos à Enel para que eles pudessem prestar os esclarecimentos e falar e alegar a inconstitucionalidade daquela matéria. Foi para isso que eu recebi essas pessoas no gabinete. Só que eu queria, deputado Alisson, que da próxima vez que Vossa Excelência for tratar dessas questões, falasse com menos eloquência, com menos insinuação. O gabinete que a população me conferiu, eu recebo as pessoas que eu quiser nele. E você pode ter certeza que a gente vai tratar sempre lá nessa comissão com a maior transparência possível. Então, só para rebater aí essas insinuações, porque não foi só eu, vários outros colegas também se sentiram aí, insinuados com a fala de Vossa Excelência, como se estivesse acontecendo alguma coisa às escusas ali, deputado Humberto. E esse negócio de ouvir falar é meio complicado.
Eu, por exemplo, ouvi falar que deputado aqui, que acabou de chegar na Assembleia, na sua primeira oportunidade de participar de alguma atividade na Assembleia, que foi na eleição da mesa, pegou dinheiro para votar em presidente. Então, esse negócio de ouvir falar é difícil, Henrique. Nós temos que citar, né, com clareza, com fundamento, e para a gente não deixar que essas coisas aconteçam. Então, eu quero aqui, da minha parte, como o senhor perguntou, né, aos membros parlamentares que estão dentro da CPI da Enel, né, receberam ou não? Recebi sim, para tratar sobre uma matéria do deputado Paulo César Martins, onde os advogados, os diretores da Enel tentaram mostrar para mim a inconstitucionalidade da matéria, e é claro que a decisão vai ser tomada lá dentro da CCJ, né? Mas recebi porque sou respeitoso, quero conceder aqui uma parte ao deputado Henrique Arantes. Deputado Diego, o próprio deputado delegado Humberto Teófilo disse também foi procurado por eles em seu gabinete. Todos os membros da CCJ foram procurados que eles queriam derrubar o projeto da CCJ. É o que aconteceu. Na verdade, o que o deputado Alisson disse, no meu entender, é um factoide. Alguém cochichou para ele sem ter um mínimo de certeza, uma coisa totalmente vazia e que não tem fundamento. E falaram para ele isso, mas isso não é um factoide que foi criado, não tem um mínimo de indício ou de veracidade, nem de suspeita, diga-se de passagem. Então, estou totalmente tranquilo quanto a isso. E aproveitar para convidar, que a gente tinha marcado para agora às 16h30 a reunião. A hora que Vossa Excelência descer da tribuna para poder ir ali para a sala das comissões, deputado Alisson também convidado, para a gente já poder de imediato já deliberar a data fixa da reunião da comissão e os próximos pessoas que virão para conversar e para esclarecimento. Obrigado, deputado Henrique. Eu só queria aqui deixar claro essa situação, porque estou como membro da CPI da Enel, vice-presidente, e da forma que Vossa Excelência falou, deputado Alisson, dá a entender que a gente recebendo a visita desses representantes da Enel, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa ali que não poderia estar acontecendo, né, na reunião da CPI, que é pública. Então, eu quero deixar claro aqui para todos que tudo que for acontecer com relação à CPI da Enel, eu vou debater com muita transparência lá nas reuniões da CPI, que vai acontecer, inclusive agora, uma parte a Vossa Excelência, seguida para o deputado Caio Salim. Obrigado pela parte, deputado. Deputado, eu não sou homem de insinuações. Eu não sou homem de insinuações. Vossa Excelência, espero que Deus abençoe a gente conviver nos próximos 4 anos aqui, pacificamente, como os demais aqui, deputado Henrique Arantes. Eu tive com Vossa Excelência aqui no corredor, falei, estou disposto a convergirmos numa única CPI, desde que possamos juntos, você como presidente e eu como relator. E Vossa Excelência tem de ser homem de reconhecer que falou para mim. Ok, vamos em frente. Pegou na minha mão, e essa palavra tua aqui, ó. Ok, vamos em frente. Eu interpretei, como qualquer pessoa desse mundo interpretaria, como um compromisso de cavalheiros, de presidência e relatoria. Um acordo político. Ok? Em relação à fala de Vossa Excelência, sobre o fato de eu estar insinuando alguma coisa, eu não sou homem de insinuações. Eu perguntei para os pares se alguém aqui teria recebido visita nos seus gabinetes de representantes da Enel, os integrantes da CPI, porque a informação que chegou para mim, e que na minha opinião macula o processo pelo fato de que nós estamos na iminência de uma CPI e representantes de uma empresa que está com vários problemas na justiça, entrando na porta de um deputado com porta fechada. Macula o processo. Não estou falando que tem dinheiro aí, mas muitas vezes macula o processo jurídico, tira o foco da CPI. Foi exatamente isso que eu perguntei, deputado. Eu não sou homem de situações. Obrigado, deputado Alisson. Eu só queria, acabando para fechar esse debate aqui com o deputado Alisson, que da próxima vez, então, Vossa Excelência se municie de informações para poder fazer esse tipo de questionamento, porque aqui o que deu a entender foi isso. Né? Eles vieram aqui para debater o projeto do Paulo César e sentaram com todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Em nenhum momento teve a discussão da CPI aqui na casa. Uma parte do deputado Henrique Arantes. Deputado Alisson, o senhor, de uma forma muito irresponsável, faz acusações mais uma vez. Eu interpelei na tribuna há alguns dias e o faço de novo aqui do plenário. Primeiro ponto, que eu não estou aqui para fazer amigo. Então, eu não quero conviver harmonicamente com o senhor ou pacificamente. E ir para o debate é o que eu gosto. Então, se o senhor quer isso, eu repito, toda vez que o senhor for irresponsável nas palavras, eu vou interpelá-lo. De uma forma respeitosa, é claro, mas interpelá-lo. Segundo ponto, o senhor disse que eu não sou homem. O que eu sou?
Eu gostaria de saber do senhor o que eu sou. Agora, em questão do senhor, eu não prometi que ia votar no senhor para ser relator. E em segundo ponto, você só convergiu para a nossa comissão de inquérito porque a sua era totalmente inócua. Inócua, o senhor banqueteou varejeiras, eu apresentei primeiro o requerimento da CPI, logo ele é o que é o válido. O senhor apresentou depois, o seu é apensado ao primeiro. E o senhor só convergiu porque sabia que isso ia acontecer e não havia como a casa abrir duas CPIs com o mesmo tema. Então o senhor banqueteou varejeiras, muitas delas encheu a boca de mosca, comeu mosca de uma forma bem gradativamente, e aí não tem outra opção. Agora, uma coisa eu quero deixar claro para o senhor, não vou cercear-lhe a palavra, vou deixar todo o direito democrático para que o senhor apresente os requerimentos e debata na CPI. O que eu não vou permitir é que o senhor polarize e crie um debate político, para poder polarizar entre Marconi e Ronaldo Caiado, enfim, ou qualquer que seja a polarização. O foco da CPI é investigar a má prestação de serviço e qualidade da Enel e a privatização da CELG para a Enel. Somente isto. Então, as perguntas que tangem aos ex-governadores e atual governador é quanto a isso. Se for feito qualquer tipo de questionamento de outra área, nós vamos aí tomar atitudes que o presidente tem que tomar. A parte é o deputado Caio Salim. Muito obrigado, deputado Diego Sorgato. Só para contribuir também com esse debate, como eu sou relator da CPI da Enel, eu evitei trazer isso aqui para o plenário, as acusações que o deputado Alisson coloca ao vento, coloca no ar, como se estivéssemos fazendo algo de errado. O senhor precisa respeitar os seus pares, deputado Alisson. Hoje eu tive que ir para uma rádio para responder às suas acusações. Para que isso? O senhor quer mídia? O senhor já tem um monte de seguidor no Facebook, o senhor não precisa disso. Respeite a minha história, como eu respeito a sua. O senhor não está mexendo com malandro aqui. Eu sou tão deputado quanto o senhor. Saiba perder. Saiba perder. Eu, como relator, estou lá para contribuir com o senhor, para aceitar as suas dicas, as suas sugestões, as suas ideias. Esse é o parlamento. O deputado Álvaro não é o presidente, não é por isso que ele xinga o Lissauer, não. O senhor também, pode ser que no início do processo, deve ter declarado o voto para o Álvaro. Acabou votando no Lissauer. Eu não sei da história do senhor. Mas pare de subir na tribuna e soltar acusações ao vento assim, como se fosse errado receber aqui, além de advogado, o presidente da OAB. Os deputados aqui postaram essa foto. Eu recebi sim e continuo recebendo. E não devo satisfações ao senhor sobre quem eu recebo no meu gabinete. A matéria continua em discussão. Encerrada. Em votação. Vossa Excelência tem direito a discutir, a encaminhar votos. Vossa Excelência já discutiu. Vossa Excelência quer encaminhar voto? Foi citado, presidente. Encaminhamento de voto, deputado Alisson Lima. Eu fui citado. Para encaminhamento de voto. Eu fui citado aqui e por vários pares em relação à minha conduta aqui na tribuna. Acho que, assim como eles falaram, eu tenho direito de falar também aqui. Fazer uma réplica, uma tréplica, enfim. Presidente, em momento algum aqui... Como é que é? Eu espero então o direito de... Vossa Excelência está encaminhando voto. Vossa Excelência já está encaminhando voto. O senhor tem 5 minutos para encaminhamento de voto. A palavra está com Vossa Excelência. Deputado Caio Salim, cadê? O deputado Caio Salim. Deputado Caio Salim, nós temos um relacionamento muito respeitoso desde a Câmara. Eu subi na tribuna e eu perguntei em relação à questão de representantes da Enel entrarem especificamente no gabinete particular com cada deputado. Isso, para mim, sim, macula o processo. Põe em dúvida o processo da CPI. E a prestação de contas que Vossa Excelência tem que dar não é para mim, não. É para a sociedade. É para a sociedade. Infelizmente, político é tido como o ser que, ao sentar com o empresário, ao despachar no gabinete, pode fazer esquema e tudo mais. Então, eu não tenho problema nenhum de ficar contra Vossa Excelência aqui, contra o deputado Henrique Arantes, contra 4, contra 10, contra 40, desde que eu fique com a minha consciência tranquila. O que eu falei em relação à CPI da CELG, desde o começo, independente da... o deputado falou que não quer politizar a história da CELG aqui e da Enel. Se tem alguém que não é político aqui, sou eu, deputado. Estou chegando agora. Vossa Excelência, sim, é político há muito tempo.
Ok? Então, eu não quero politizar. Agora, ao contrário de Vossa Excelência, que já teve uma ligação com o governo anterior, e de outros que têm ligação com o governo anterior, eu não tenho ligação com ninguém. Não tenho ligação com ninguém. Repete, por favor. Com quem eu tenho ligação? Vai à tribuna e fala. Levanta alguma coisa contra mim. Agora é o seguinte, vocês falaram e eu ouvi. Eu não tenho medo nenhum de Vossas Excelências, de nenhum de vocês. Quem tiver alguma acusação contra mim, vá até a tribuna e fale. Eu tentei abrir uma CPI legitimamente, consegui assinatura suficiente para poder abrir a CPI, convergi junto com o deputado Henrique, solicitei a ele, declarei o apoio para ele para presidente e pedi o apoio para a relatoria. Isso foi verbalizado. Foi verbalizado. Ele falou, ok, vamos em frente, pronto. Eu entendi dessa forma. Agora, pode ter certeza que eu estarei lá todas as sessões, fiz um compromisso com a sociedade de trabalhar nessa CPI muito mais que Vossa Excelência e todos os outros juntos. Jorge. Está em votação. Vossa Excelência quer caminhar voto? Caminhar voto aqui, ó. Caminhamento de voto, deputado Presidente. Henrique Arantes. Presidente, na verdade, eu gostaria mesmo de uma questão de ordem, para orientar regimento interno. O deputado Alisson pediu para encaminhar voto e nem falou a matéria e nem se vota favorável ao contrário. E isso é totalmente QBU, como diz nosso amigo deputado Lucas Calil. Isso não é certo. O deputado tem que aprender a ler o regimento interno primeiro, ele tem que aprender como funciona o rito. E se ele vai, de fato, fazer uma artimanha, que é o que ele fez, falar do assunto que ele quiser e depois fazer a declaração de voto, no finalzinho ele devia falar voto favorável à matéria. Que ele tinha pelo menos uma saída bonita para isso. Então ele descumpriu o regimento e isso não deve ser feito. Estou aqui chamando a sua atenção mais uma vez que o senhor tem descumprido o regimento e que faça da próxima vez da forma correta. Para encaminhamento de voto, deputado Lucas Calil. Senhor presidente, também só no intuito aqui de fazer uma questão de ordem, atentamente reparei aqui a discussão, e é o que eu sempre falo. Nossa casa já é achincalhada 24 horas na imprensa, onde a gente vai. E se deputado se levantar contra deputado aqui, eu apresentei um projeto para revogar aquela lei do ano passado, com a Mauri vinha de chapéu, mas eu estou com medo de uma hora o povo vir com a melancia na cabeça aqui para querer aparecer. Com esse protagonista da rede social, é um querendo aparecer mais que outro. Aparece em cima de outro órgão, outro que for. Agora, entre nós aqui, nós não podemos fazer isso, não. O povo precisa de resolução para os problemas. Vamos para a comissão, vamos resolver. Todo mundo aqui foi eleito pelo voto popular e tem direito de achar o que quiser. Agora, nos atacar aqui, nos ofender, levantar indagação um contra o outro, deixar a coisa no ar, que quem recebeu, quem não recebeu, cada um recebe quem quiser no gabinete. Então, vamos, senhor presidente, vamos manter a ordem aí, tocar direto, que é isso que o povo precisa. Obrigado. Matéria continua em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado a primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para solicitar os membros da CPI dos incentivos fiscais, para que a gente possa fazer uma reunião agora para a instalação e para que a gente possa escolher o presidente, vice-presidente e relator dessa CPI, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. A sessão não foi encerrada, deputados. Por favor, deputados. A sessão não está encerrada. Projeto de emenda constitucional, votação nominal, primeiro turno. Autor, deputado Cláudio Meirelles. Assunto, altera o inciso 6 do artigo 69 da Constituição Federal. Está em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, estou apresentando emenda neste projeto. Senhor presidente, também apresentando emenda nesse projeto, com apoio de diversos parlamentares aqui da Casa, no sentido de manter o orçamento para a ciência e tecnologia da forma como já está previsto na Constituição Estadual. Senhor presidente, apresentando também emenda com as 14 assinaturas também, de acordo com a Constituição Federal, a questão da mudança aí também numa emenda. Ok. Perfeitamente emendado que foi, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, pela ordem, senhor. Pela ordem, deputada Leda Borges. Eu gostaria muito, eu acho que é questão de ordem, gostaria muito de pedir a Vossa Excelência e a mesa diretiva que votassem
eu queria pedir, passasse aí na frente, sei lá o quê, porque eu não estou seguindo essa ordem, o projeto 5340-2018, se não for para seguir ordem. 5340-2018, o pessoal da Emater está aguardando há muito tempo esse projeto. Desde o ano passado. Perfeitamente, deputado. Nós vamos achar o projeto aqui. Se puder fazer uma antecipação de pauta, nós vamos fazer pela solicitação de Vossa Excelência. Não perdeu o time. Pago bem. Pago bem, porque isso é a alma do meu mandato. Senhores deputados, até encontrar o processo solicitado pela deputada Leda Borges, nós vamos fazer a leitura dos requerimentos de frentes parlamentares que vão ser criadas nesta casa. Senhor presidente, requerimento número 192, autor Lucas Calil, assunto requer frente parlamentar de reestruturação e preservação do centro histórico da capital do estado de Goiás. Está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovada a Secretaria para Providências. Senhor presidente, requerimento número 194, autor deputado Rafael Gouveia, requer frente parlamentar cristã. Está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento número 195, deputado Wagner Camargo Neto, requer frente parlamentar agricultura familiar. Está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento 196, deputado Wagner Camargo Neto, requer frente parlamentar de fontes de energia renovável. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento 04/2019, deputado Vermontes Cruvinel, requer frente parlamentar do voluntariado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Secretaria para Providências. Processo número... Senhor presidente, há 2 requerimentos meus na pauta. Obrigado, senhor presidente. Requerimento. Senhor presidente. Quer requerimento? Não, é projeto. Senhor requerimento, projeto número 2018, 5340. Ela está querendo um requerimento. Deputada Leda, nós estamos Autora, conduzindo aqui, deputada calma. Leda Borges, altera a lei número 20.100, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre o programa de demissão voluntária dos empregados públicos da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. Emater. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, questão pela ordem. Queria a gentileza de pedir a Vossa Excelência que 2 frentes parlamentares, 2 requerimentos meus e da deputada Adriana Corsi, constam desta pauta do dia. 181. 181. 191 e 189. 191 e 189. 181, 191 e 199. Perfeitamente, deputado. Obrigada, senhor presidente. TV Assembleia, sessão ordinária, ordem do dia. Você acompanha pela TV aberta 61.2, é o canal. NET Canal 8, portal da Assembleia Legislativa e canal da TV Assembleia no YouTube. Acesse o portal da Assembleia. portal.al.go.leg.br.
Ordem do dia, senhor presidente. Requerimento. Deputado Tiago Albernaz, requerimento 81. Requer a constituição de frente parlamentar que fiscalize e zela pela qualidade dos serviços públicos da administração direta. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado a Secretaria para a Providência. Senhor presidente, conforme a orientação, votando em bloco, requerimento 82, deputado Jefferson Rodrigues, também é referente à Frente Parlamentar da Defesa da Família, deputado Virmontes Crovinel, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, é outra. Também, em bloco, deputado Vinícius Cirqueira, é o 110, solicita cópia dos balancetes referentes aos exercícios fiscais de 2017 e 2018, e Alisson Lima requer que também seja a relação dos 100 maiores devedores inscritos da dívida ativa. O 185, deputado Alisson Lima, requer a relação dos gastos referentes aos meses de janeiro e fevereiro dos cartões corporativos do Estado de Goiás. Deputado Humberto Teófilo, requerimento 186, solicita pavimentação asfalto da cidade de Planaltina. E o 187, Amaury Ribeiro, requer que seja endereçado à ANEEL moção de repúdio. Requerimento 189, deputada Leda Borges, Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa. 190, Coronel Adailton, Frente Parlamentar em Defesa do Incentivo ao Turismo. 191, delegada Adriana Corse, Frente Parlamentar e deputada Leda Borges, requer Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. 192, Lucas Calil, Frente Parlamentar de Restauração e Preservação do Centro Histórico da capital do Estado. Já foi votado. 218, delegado Humberto Teófilo, moção de repúdio à comissão da frente da Escola de Samba Gaviões da Fiel. 283, Humberto Teófilo, Frente Parlamentar de Concursos Públicos. É só, senhor presidente. Estão em votação os requerimentos constados na ordem do dia, da número 1 até a número 5. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado a Secretaria para a Providência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, nós temos aí uma expectativa que teremos 5 comissões parlamentares de inquérito. Então, eu vejo que a presidência vai ter que normatizar o horário que poderá ser liberado dos auditórios para que ocorra a reunião dessas comissões. Por exemplo, nesse momento está sendo altamente prejudicado aqui no plenário, que é um horário de votação, e que nós não temos quórum. Então, eu entendo que a liberação desses espaços deveria ser em horários que não tivermos nem sessões ordinárias e nem extraordinárias, que eu vejo que é o que vai acontecer na casa nos próximos dias. Então, fica aqui essa observação para que não tenhamos prejuízo da verdadeira função nossa aqui, daqueles que não são membros das CPIs. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Já solicitei aos presidentes das CPIs para poderem marcar reuniões em horários que não atrapalhem as sessões. Encerrada a ordem do dia, encerro a presente sessão e convoco outra para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Presidente Lissauer Vieira encerrou a sessão ordinária desta quinta-feira, 14 de março de 2019, convocando nova para a próxima terça-feira, em horário regimental. Você acompanhou aqui pela TV Assembleia. Lembrando que todas as informações do Parlamento Goiano você tem no Repórter Assembleia. Repórter Assembleia, durante a programação
da TV Assembleia, canal aberto 61.2, NET canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no YouTube. TV Assembleia, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa do Povo.